muito bem-vindo ao Jornal Vale. Gilberto Kassab, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu já faço a primeira pergunta para o senhor. Por que Felício Ramute é o melhor nome para o governo do Estado? Eu que agradeço, é uma alegria muito grande estar aqui sendo convidado por vocês e ter a oportunidade de visitá-los, dessa entrevista num órgão de comunicação com tanto prestígio e tanta história aqui no Vale do Paraíba. Eu, ao longo dos últimos anos, sempre defendi que os partidos não tivessem coligação. Tanto é que as coligações das eleições proporcionais acabaram. Coligação para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, e defendo que em breve aprovemos um aperfeiçoamento dessa legislação, impedindo também a coligação para majoritário. Prefeito, governador, presidente da República. Diante dessa posição do PSD e da nossa convicção de que tínhamos que ter um candidato a governador em São Paulo, nós estamos esperando a consolidação do partido e no momento em que estamos já vivendo a fase final de filiações, temos no Felício um dos principais quadros do partido. Um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, São José dos Campos, é referência em termos de modelo de administração. Todos nós sabemos disso. É uma cidade quase que impecável. É uma cidade que enfrenta todos os problemas e tem tido muito sucesso na solução desses problemas. Eu tenho como rotina na minha vida, eu estou na vida pública desde 86, quando fizemos a eleição para Constituinte. E desde então, eu viajo muito pelo interior de São Paulo, viajo muito para Grande São Paulo, Vale do Paraíba, região metropolitana aqui de São José dos Campos. E eu tenho ficado muito impressionado nos últimos 2, 3 anos o quanto o Felício é admirado pelo trabalho que faz, não apenas em São José dos Campos, mas em todo o Vale do Paraíba. Uma administração que ela enche de orgulho a todos nós paulistas. Teve uma reeleição fenomenal, com números muito, muito expressivos. No momento em que temos que escolher um candidato, então fomos buscar o melhor. O convidamos formalmente, agora com a nossa presença aqui em São José dos Campos, e ele é evidente que vai refletir. Mas tenho plena convicção que ele tem grandes chances de aceitar. Primeiro porque como governador ele poderá ajudar muito mais São José dos Campos e o Vale do Paraíba. Depois porque ele tem uma excelente equipe aqui na prefeitura e ele tem compartilhado a gestão com o vice-prefeito Anderson. Portanto, não haverá solução de continuidade de nada. Então, fomos buscar o Felício por conta de quem é, do que realiza, e tenho uma convicção muito grande que ele tem grande chance de se eleger. E como é que deu? O senhor conhece muito bem São José, enquanto ministro, já fiz até matérias com o senhor visitando aqui. Como é que deu essa sondagem para ele vir para o PSDB? Quando é que foi essa conversa com ele? Bom, primeiro, ao longo da minha carreira, em especial quando eu fui deputado federal e presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, eu criei um vínculo muito grande por conta da questão tecnológica, da inovação, das academias, onde São José dos Campos é referência para todo o Brasil. Então, criei vínculos muito importantes aqui em São José dos Campos. A ideia surgiu de várias pessoas por conta da excelência que é a gestão do Felício, por conta do seu perfil. O Felício é uma pessoa que atende às principais premissas para quem quer ter sucesso na vida pública. Primeiro, é um excelente gestor. Isso é inegável, isso é uma unanimidade quase aqui em São José e na região. Segundo, ele tem muito talento para a política, habilidoso, conciliador, moderado, que é o perfil do PSD, que é o Partido do Centro. E terceiro, ele está preparado para ser governador, não é?
No Brasil, existe uma tradição que eu acho que não é a adequada, de que prefeitos de capitais podem ser governador. Mas por que um prefeito de São José dos Campos não pode ser governador? Qual é a diferença? Uma cidade tão grande quanto a capital São Paulo e ele um prefeito extraordinário. Tudo isso, esse conjunto de reflexões, nos levou a formular esse convite e estamos agora aguardando a sua manifestação, que eu tenho muita confiança que seja positiva, aceitando. Tem um prazo que o senhor vai aguardar ou vai deixar no tempo do Felício? Porque para ele aceitar, ele tem que sair até o final de março, né? Então, o senhor vai esperar essa resposta? Tem um prazo de validade o convite? Não, ele sabe, ele tem o prazo dele e tenho certeza que ele vai avaliar com muita seriedade. A minha intuição diz que ele vai aceitar. A minha também. Se o Felício aceitar, como é que vai ser a escolha do vice? O PSD estuda se coligar com algum outro partido? Como eu disse agora há pouco, eu tenho uma discordância muito grande quanto às coligações. Nós não vamos procurar ninguém. Mas se formos procurados, vamos dar a atenção devida e quem sabe possa surgir uma coligação, mas eu entendo que a probabilidade maior é de sairmos com chapa pura. Chapa pura. O Rodrigo Garcia, vice-governador, esteve no Vale do Paraíba na semana passada e ele foi perguntado sobre a questão do Felício, o PSD. Ele não negou que pode até tentar uma aproximação com o PSD, estudar alguma coisa. Se ele fizer isso, o senhor toparia? Pode ter uma conversa com o PSD? Olha, seja o Rodrigo Garcia, seja o Fernando Haddad, seja o candidato Tarcísio do PL, qualquer que seja o candidato, temos respeito por todos, mas a discussão de uma aliança, ela é superada porque nós vamos ter candidato, que é o Felício. Eu acredito muito que o Felício será candidato. Quer dizer, não abre mão de ter a cabeça de chapa. Fala de uma maneira muito respeitosa, né, muito cuidadosa, para não parecer que estamos menosprezando a importância e a dimensão de qualquer outro partido político ou candidato. Eu quero aproveitar a experiência que o senhor tem em política. Como é que o senhor avalia que vai ser a disputa para o governo de São Paulo? Quem serão os principais adversários? E o senhor acha que o Felício ele entra como uma terceira via, alguém forte, reunindo os descontentes aí do governo Dória? Acho que o Felício, em pouco tempo, terá uma candidatura muito forte, reconhecida por todos os paulistas, com uma chance muito grande de ir para o segundo turno. Os outros candidatos todos conhecem. O Rodrigo faz a parceria com o Dória, não é? Representando a continuidade, ele e o Dória. O Tarcísio faz a parceria com o Bolsonaro, representando o governo Bolsonaro aqui em São Paulo. O ex-prefeito Haddad, PT. O Márcio França está em dúvida ainda, não sai candidato, faz uma aliança com o Haddad. Eu diria que esses são os principais players aqui no estado e o Felício será o candidato do PSD. O senhor acha que ele, por fato de ser um prefeito do interior, pega bem com outros prefeitos do interior, principalmente aqueles descontentes com o atual governo estadual? Eu acho que sim, não é nem uma questão de pegar descontente ou não, porque eleição de governador, o eleitor vota em que ele acredita que é melhor. Mas eu acho que sim, porque as pessoas conhecem o trabalho que ele fez aqui, e eu sei, porque a gente conversa muito, né, tem experiência. Ele é muito admirado no estado de São Paulo, no campo da política, prefeitos, vereadores, deputados, no campo empresarial, no campo acadêmico. Será um forte candidato. O ex-presidente Lula tem dito ultimamente que tem conversado com o senhor. Aliás, o Lula está conversando com muita gente. Inclusive, ele tem dito que tem conversado com o senhor. A chance do PSD se coligar com o PT? Não, essa conversa é incompatível, porque nós vamos ter candidatura própria, não é? Que é o senador Rodrigo Pacheco, que está refletindo, recebeu o convite do partido para ser candidato. Até o final de março ele terá definido, não é? E só não será se não quiser. E se não quiser, também estamos construindo alternativas como o próprio Eduardo Leite. Então, o senhor antecipou uma resposta à minha outra pergunta, que era justamente isso. Se vai ser Rodrigo Pacheco, o senhor está conversando com o Eduardo Leite também? O candidato é o Rodrigo Pacheco. Ele tem total condição de se eleger presidente da República, uma pessoa muito inteligente, muito jovem ainda, se tornou um dos principais advogados do Brasil e, num determinado momento da sua carreira, resolveu abraçar a política, a vida pública, que era um sonho antigo que ele tinha.
E desde o momento que ele abraçou a vida pública, teve uma ascensão meteórica. Se elegeu deputado federal. Como deputado federal, ele assume a presidência da Câmara, da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Teve um desempenho notável, tão notável que o credenciou a ser candidato a senador por Minas Gerais. Se elege senador, alguém está no início da carreira, deputado federal, logo em seguida senador, se elege senador. Logo após, se elege presidente do Senado, portanto, hoje ele é presidente do Congresso Nacional, chefe de poder. E com toda essa experiência, com todo esse talento, é um fortíssimo candidato a presidente. Mas ele está avaliando, tem tempo para pensar. Caso ele entenda que não deva ser candidato, eu acho que o Eduardo Leite é uma boa alternativa. Mas o Eduardo Leite já está acertado com o PSD para ir para o PSD ou não, ainda está conversando? Nós, de uma maneira muito respeitosa e cuidadosa, procuramos por ele e iniciamos uma conversa. De qualquer maneira, a posição do partido é ter candidato próprio a presidente da República. Nosso propósito é ter candidato, o nosso candidato é o Rodrigo Pacheco. E o Geraldo Alckmin, Kassab, o PSDB ainda negocia com ele ou não mais? O senhor já falou publicamente que não vê ele como candidato a vice no Lula pelo PSD, mas ainda conversa com ele? Lógico, tem algum... Lógico, a minha relação com o ex-governador é a melhor possível, mas não tem nenhum sentido a filiação dele por conta de ser projetos diferentes. Ele abraçou a campanha do Lula, o projeto do Lula, não é? Hoje é um parceiro importante do Lula, né? E nós estamos no caminho da candidatura própria. Como é que o senhor avalia a importância das eleições de 2022 no Brasil? As presidenciais, qual é a importância que isso tem para o país? Elas acontecem no momento que está já acontecendo a redução do número de partidos, felizmente. Então, essa eleição, onde teremos reeleito ou não o futuro presidente da República, terá também a oportunidade de renovar o Congresso. Bancadas maiores, com menos partidos, o Brasil vai ter muito mais governabilidade. O senhor aposta em quantos partidos o senhor acha que vai ficar no Congresso na próxima legislatura? Vai cair uns 10, vai diminuir para uns... Eu acho que vão ficar uns 12 a 14. Se o senhor gosta desse número, acho que deve reduzir ainda mais um pouco. Não, eu acho que vai reduzir, não na próxima, é um processo gradual de redução. O senhor acha que o ideal seria quantos partidos, mais ou menos? Uma ideia. 6, 7 partidos, porque é o número de ideologias que a gente pode associar a partidos. Não tem mais do que 7 ou 8 ideologias do mundo. Então não precisa mais do que 7 ou 8 partidos. Tem que ser mais claramente ideológico os partidos. Nitidez ideológica na cara dos partidos, na condução dos partidos, no estatuto dos partidos. Como é que o senhor avalia o governo do presidente Bolsonaro e o senhor acha que ele tenta a reeleição e se ele desiste no meio do caminho por causa dessa alta rejeição? Ele tenta a reeleição, ele está com muitas dificuldades, nós não vamos apoiá-lo e eu acredito que ele vai perder as eleições. Que ele vai tentar a reeleição? Acho que sim. E o governo dele? O que o senhor acha do governo dele? Vai bem? É um mau governo. Não vai bem? Não vai bem. Nas manifestações dos ministros, do presidente, na falta de objetividade na Comissão de Políticas Públicas, tudo isso aí é preocupante. O senhor falou do Tarcísio, ele vai ser um nome forte para disputar o governo do Estado de São Paulo? O Tarcísio me parece que será apoiado pelo PL, né? Talvez pelo PP e talvez pelo... É porque ele não decidiu o partido ainda, né? Eu acho que ele é um forte candidato. Aliás, ele registrou domínio eleitoral. Eu vi. Aqui em São José dos Campos. Eu vi. Você vê, São José vai ter papel central nessas eleições. Por conta da passagem dele aqui. Ele falou, parece que tem parentes aqui. São José vai ter papel central. Bom, Kassab, em março do ano passado, o senhor acabou se tornando réu na Justiça Eleitoral de São Paulo, né, por uma série de acusações. O senhor, óbvio, nega as acusações. E como é que está esse processo? O senhor ainda está se defendendo, ainda está encaminhando, está encerrado? Não, muito tranquilo, estou com a consciência tranquila. Em breve todas as explicações serão dadas e eu estarei tranquilo, em paz, conversando com meus eleitores, como sempre fiz. O senhor disse que está na política desde 86. Como é que o senhor viu nesses últimos anos a criminalização da política? Político sempre foi contestado, criticado, mas o senhor acha que essa criminalização da política, foi ruim para o país? Eu aplaudo as corretas punições, aplaudo o combate à corrupção e, evidentemente, eu sou entre aqueles que criticam os excessos.
do nosso Ministério Público e Judiciário, das polícias, mas aplaudo as punições, aplaudo as ações, porque nós precisamos combater a corrupção. Uma última pergunta. O senhor veio atrás de Felício Ramute, fez o convite oficial. Por que o PSDB acha que o Estado precisa mudar de direção ao governo estadual? Depois de tantos anos do PSDB. Basta ver as grandes cidades do mundo, como elas cresceram e como São Paulo cresceu. Basta ver a expansão da linha de metrô. Nos últimos 15 anos, resultados pífios de crescimento, muito triste isso. A nossa rede pública de saúde, você viu que para dar conta do recado nessa pandemia, não é? Tivemos que ter soluções emergenciais, parcerias emergenciais, o sistema de educação, o tão falado ensino integral, não só está muito, mas muito aquém daquilo que precisamos, como pela primeira vez no estado de São Paulo está faltando sala de aula. São milhares de alunos, não sei quantos, né? Mas milhares de alunos que estão sem sala de aula. Então algo está errado. Para terminar, o senhor acha que o governador João Dória ele abusa um pouco do marketing? Porque ele diz o oposto, ele diz que o São Paulo nunca foi tão bem como está hoje. É óbvio, ele é o governador. Tem que falar. Mas o senhor acha que ele abusa um pouco do marketing? Ele excede é uma crítica que se faz a ele, né? Eu diria que ele errou a assumir a condição de candidato desde o primeiro dia do seu governo. Ele assumiu não como governador, como candidato a presidente da República. Isso atrapalhou um pouco, porque as pessoas passam a acompanhar melhor e ficam decepcionadas com as ausências, com as distorções, ele fazendo atividades que não tem nada a ver com o governo do Estado. Acho que atrapalhou. Gilberto Kassab, muito obrigado pela entrevista, pelo seu tempo. Se quiser deixar um recado aqui para o pessoal do Vale do Paraíba, fique à vontade. A alegria de estar aqui conversando com você, chegando até os nossos amigos do Vale do Paraíba, sejam eleitores ou não, que terão a oportunidade aí de, ao longo dos próximos anos, observar o fortalecimento do PSD aqui na região. O senhor tem alguma ligação com a região? O senhor vem muito aqui como ministro, tá? Mas o senhor tem alguma? Eu fui criando uma relação como deputado estadual, deputado federal, com muitos amigos em praticamente todas as cidades, o que se tornou, e todos sabem, não é quase que a região do meu coração. Legal, muito obrigado, viu? Obrigado a você.